Outro tema recorrente nas minhas consultas de tarô é espiritualidade. Ele aparece, ao meu ver, como um tema coringa, uma pergunta onde por trás, quase sempre, não há uma intenção realizadora. Mas o que seria isso, a espiritualidade? Como o tarô, ferramenta associada misticamente a diferentes sistemas de crenças, nos comunica isso? E sobre religião, o que ele tem a dizer? Meu nome é Diego Ponciano e esse é o 42º episódio do Alouca Tarô Podcast. Bem-vindo! Me segue também no Instagram, @aloucatarô. E se você precisa de uma consulta de tarô, vem falar comigo. Basta me mandar uma direct. E, para adquirir meu curso de arcanos maiores ou deck adesivo do Alouca Tarô, entra lá no site aloucatarô.com.br. Qual a primeira coisa que te vem à mente quando falo a palavra espiritualidade? O dicionário define espiritualidade como qualidade do que é espiritual, e espiritual, por sua vez, como aquilo relativo ao espírito. E espírito vem do latim, spiritus, que significa respiração ou sopro, mas que também está relacionado à coragem e vigor. Na prática, compreendemos espiritualidade quase que como sinônimo de um exercício religioso ou de um estilo de vida elevado. Prepotente, né? Em algumas vertentes filosóficas, espírito é definido pelo conjunto total das faculdades intelectuais e, em algumas áreas da psicologia, diz sobre a atitude mental dominante de uma pessoa ou de um grupo. A origem etimológica de espírito e espiritualidade, seu uso filosófico e psicológico me interessam mais. Essa espiritualidade, entre aspas, zen, ou até mesmo a fundamentalista, são apenas algumas das possibilidades da prática espiritual. Quando olhamos para o tarô, depois do louco, nos damos de cara com uma série de arcanos maiores que nos remetem à espiritualidade. O primeiro, claro, o mago, o arcano número 1. Mas aqui eu ainda não vejo espiritualidade, vejo práticas mágicas. E olha que diferente. O mago sabe que tem alguma coisa no ar, mas ele apenas as usa. Não existe uma doutrina ou doutrinação. Existe apenas o fazer existir no plano material ou até então invisível. Depois vem a sacerdotisa ou a papisa. E aqui sim, o começo da espiritualidade. Coberta, dentro do seu templo e segurando um pergaminho. Ela é portadora de um segredo. Existe doutrina, existe mistério, existe toda a potência do invisível. Passamos pela imperatriz, pelo imperador, que são regentes no mundo prático, para chegarmos ao Papa. E de novo, doutrina, mas agora também doutrinação. Mistério, mas agora com o intérprete, o hierofante. Ele interpreta a mensagem de Deus para os homens e eleva as preces dos devotos aos céus. Mas mais do que espiritualidade, o Papa é religião, o caos do mago é organizado, e o mistério da sacerdotisa segue em oculto. O mais importante para o Papa é o controle. Controle que vem através desse Deus, que requer intermédio do hierofante. Hierofante, que também é homem, mas é um homem especial, escolhido pelo Criador. Ele está acima de nós, abaixo apenas de Deus. No próximo arcano, os enamorados, decidimos andar com as próprias pernas e tomamos distância das doutrinas. A religião e suas doutrinas não foram bastante, e a partir daqui sim, uma jornada rumo a um desabrochar espiritual. Infelizmente, nascemos quase sempre com uma religião embutida. E se você é brasileiro, é muito provável que você tenha uma experiência, mesmo que de leve, com o cristianismo. Daí crescemos e vamos sendo convencidos de que isso é prática espiritual, de que frequentar a igreja é espiritualidade. Mesmo que você tenha crescido num lar de religião diferente ao cristianismo, é impossível não ser impactado por ele.
As igrejas estão em cada esquina. O Cristo Redentor é o nosso cartão postal. Nossos principais feriados são católicos. Até as gírias são cristãs. Eu mesmo cresci dentro dessa condição. Meus pais eram recém-convertidos da Igreja Quadrangular. Na época, não era nem evangélico, era crente mesmo. E nem era normal, como é hoje. Crente tinha vergonha de falar que era crente. E em praticamente 30 anos, o Brasil se viu transformar num país fundamentalista, neopentecostal. Enfiaram isso tudo goela abaixo. Entraram nas periferias e nos palacetes. Convenceram milhares de pessoas que outros deuses eram na verdade demônios. E cá estamos, vivenciando um novo caça às bruxas. Mas também uma caça a tudo e todos que não se curve a essa prática e doutrinação. É uma caça aos terreiros de Umbanda e de Candomblé, caça aos LGBTs, caça a uma vereadora preta e LGBT. O hierofante anda de mãos dadas com o estado do imperador. É por isso que vemos cada vez mais essas duas frentes avançarem juntas. Mesmo vivendo num país predominantemente cristão, ora católico, ora evangélico, ainda temos outras religiões. A Umbanda e o Candomblé resistem e seguem fazendo um trabalho lindo, atraindo novos devotos e ganhando espaço para a desmistificação, à medida do possível. Eu mesmo só entrei num terreiro em 2016. Até então, eu carregava uma série de preconceitos embutidos dentro de mim, fruto de uma vida alienada dentro do cristianismo que durou 20 anos. Mas temos também os espíritas, os wiccanos, os ateus, os céticos, por aí vai. O Brasil segue com suas crendices, misticismos, lendas e superstições. Somos ótimos nisso. Mas nenhuma dessas religiões poderiam ser sinônimos de espiritualidade. Isso não significa que eu não consiga ver na religião uma possibilidade de prática espiritual. Eu vejo, e é possível, mas não intrinsecamente. Se o Papa, Arcano 5 do Tarô, nos leva à Igreja e às doutrinas das religiões, eu vejo no Pendurado, o Arcano 12, uma grande iniciação espiritual. Sim, um dos arcanos mais temidos nos faz embarcar de cabeça na jornada espiritual. Literalmente. Até aqui, tentamos de tudo. A religião, as leis de Deus e dos homens. Tentamos ser avantes e corajosos. Tentamos também domar nossos instintos. Nos recolhemos em isolamento. E decidimos, enfim, recomeçar. Olhar para dentro para compreender o que há aqui fora. Não foi com a cabeça para cima que encontramos as respostas, mas pendurados. Foi com a cabeça para baixo que pela primeira vez começamos a sacar as coisas. Matamos simbolicamente o que não nos serve mais e o velho eu. Abrimos espaço para de forma inédita vivenciarmos dentro de nós o que chamaríamos de espiritualidade, mas que nada mais é do que existir, respirar, soprar. Existir é uma prática espiritual. Somos corpo e espírito. Agimos no mundo prático através da matéria. O espírito que se manifesta em mim faz com que eu realize no aqui e agora. Não é à toa que, filosoficamente, espírito pode ser definido pelo conjunto total das faculdades intelectuais. E nem é à toa que, na psicologia, é a atitude mental dominante de uma pessoa ou de um grupo. Quando eu paro para buscar acima o que o tempo todo esteve dentro, eu inicio minha prática espiritual. Ativo minhas faculdades intelectuais, sou livre para pensar e questionar. Decido como e quando fazer o que eu tenho vontade. Ou deixo de fazer isso ou aquilo, não por medo de Deus ou do sacerdote, mas porque enxergo as pessoas ao meu redor e me sinto integrado ao universo e todas as suas criações. Eu me respeito sem desrespeitar ninguém. Neste processo, eu erro e acerto. Crio sem querer novos sistemas de crenças,
proibições e leis que se assemelham às do hierofante. Percebo, me perdoo e recomeço. Percebo que não basta só olhar para dentro, mas ao redor, para os meus semelhantes, para a natureza. Aprendo a sentir o vento. Respeito o tempo de todas as coisas. Perco e ganho. Volto a perder e a ganhar. E nesta eterna dança, nesse eterno repetir sem ser igual, me aprendo e aprendo mais sobre o outro. As diferenças diminuem, as semelhanças são tantas, eu foco nelas. Faço as pazes com minhas facetas que o Papa censurou, as liberto. Aprendo a conviver com elas. Existe harmonia e respeito entre nós. Acordo cheio de ira, mas vou dormir repleto de gratidão. Compreendo que ser o mesmo a todo instante não é natural. Aceito que ansiedade, dor, angústia fazem parte do existir. Assim como fazem parte do existir o gozo, o prazer, a alegria, o sexo, o amor, o riso. Me sinto desperto. É como se tudo ao meu redor passasse a fazer sentido. Não porque as possa explicar, porque eu não posso, mas porque enxergo a harmonia entre todas as coisas, mesmo quando ainda são invisíveis. Passo novamente a olhar para o céu, sem me esquecer que meu pé está em terra firme. Não estou nem lá, nem cá. Eu estou no meio. Estou ao redor. Dentro e fora de mim existem todas as potências, e aos poucos me familiarizo com elas, as aprendo. Viro o arcano 21, o mundo. Não preciso estar sob vestes sagradas para falar com Deus. Estou nu porque meu corpo é perfeito, e ele está em harmonia com o plano material. Ele é meu hierofante pessoal. Ele conecta o eu de dentro com o eu de fora. Estou nu, pois meu corpo é a representação física da potência do meu espírito. O tarô nos diz que a vida em si é nossa jornada espiritual. Ou seja, não é apenas dentro do círculo mágico, ou quando acendo um incenso, quando vou à igreja ou terreiro, que pratico espiritualidade. Quando vivo minha espiritualidade, independente do sistema de crenças que eu escolhi para mim, eu não esqueço de falar por favor e obrigado. Lembro de dar bom dia para o porteiro. Sinto empatia. Não voto em quem persegue e mata. Eu não jogo lixo no chão. Achar que o mundo em que vivemos é inferior e focar numa vida pós-morte é o principal erro de quem acha estar vivendo espiritualmente. Você tá aqui, na Terra. É difícil, é pra caramba. Mas não é só pra você. Tá difícil pra todo mundo. Ignorar o corpo também é um erro. Ele é um instrumento do espírito para fazermos virar realidade nossas esperanças e sonhos. Espiritualidade tem a ver com colocarmos em marcha, aqui na realidade material, as mudanças que tanto pedimos em nossas rezas, preces e orações. Quando vivo essa espiritualidade, acontece ou não de no caminho eu encontrar um sistema de crenças que se aproxime daquilo que intimamente identifiquei como sagrado, como Deus, como deusa, como panteão, como entidade. A minha prática religiosa se molda à minha prática espiritual, e não o contrário. Com o meu espírito desperto e livre, me vejo desejoso de estar em comunhão com aqueles que, assim como eu, veem o sagrado dessa maneira. Desejo estudar, me informar e ter em meu convívio pessoas que compartilham comigo suas experiências e perspectivas do divino. A jornada espiritual ganha companhia através desse ponto em comum, da busca, do processo, e não da chegada. Não do galardão, não do meu passaporte para o céu. Se eu acreditasse que o céu existe e que para entrar nele eu preciso rejeitar ou perseguir, eu seria a voz contestadora dentro da igreja. Se para ir para esse céu eu preciso chutar oferendas na esquina, eu sou a voz contestadora dentro da igreja. E isso pode acontecer fora do cristianismo também. Tem sacerdotisa wicana que é transfóbica.
Tem mãe de santo que apoia genocida. Tem espírita com fala higienista que acha que coronavírus veio para fazer uma faxina na humanidade. Entende como religião e espiritualidade se separam facilmente? Quando trilho uma caminhada espiritual e de autodescoberta, eu não excluo as demais realidades, não as demonizo, não as censuro. Meu Deus não é o Deus verdadeiro. Ele é aquele que eu escolhi para mim. E meu culto é consciente, porque mesmo estando ciente da existência de tantos outros, eu quis esse. Ele não foi me imposto. Eu não fui ameaçado com fogo para aderir a esse Deus. Meu livro sagrado é sagrado para mim. E assim como tudo que eu consumo, leio, assisto, eu questiono. Reflito sobre ele, encontro contradições. Meu espírito é livre para pensar. Minha prática religiosa completa e reflete parte de mim. Mas ela é só isso, uma parte. E pode ser que nessa vivência espiritual não haja prática religiosa, sacerdotisa, hierofante, porque no final, na completude, está sempre o arcano 21. Minha espiritualidade me guia rumo à totalidade. E totalidade não precisa ser homogênea, quase nunca é. Uma floresta só é uma floresta com a reunião de todos os seus elementos: terra, árvores, fungos, água, ave, inseto, onça, tatu, vida, morte, renascimento. Somos espelhos ambulantes de carne e osso. Quando te vejo, vejo outra parte de mim, que não é minha. E eu sou uma outra parte sua, que não é você. Nunca foi tão fácil entender o famoso ame o próximo como a si mesmo. No próximo episódio, no último do ano, eu falo sobre propósito. Muito obrigado por ouvir mais esse episódio. Se você gostou, compartilhe com um amigo e vem me contar como esse tema e mensagem arcana chegou até você. Até a próxima semana. Um beijo. Tchau.